Olá, eu sou o João Souza, autor principal do trabalho intitulado Como Plantas Nativas de Recife, uma análise da flora arbórea da Praça de Casa Forte, Pernambuco, Brasil. Primeiramente, o que são espécies nativas e exóticas? Espécies nativas são aquelas que ocorrem naturalmente antes da influência humana. Então, um exemplo de uma espécie nativa do Brasil é o pau-brasil. É uma espécie de árvore que já ocorria no nosso país antes que houvesse a interferência do homem na nossa flora. Já as espécies exóticas são inversas, são aquelas espécies que, para existirem em um determinado local, elas precisam ser introduzidas. São espécies que existem no ambiente porque foram introduzidas pela ação humana. Um exemplo disso é a jaqueira. A jaqueira é uma espécie de árvore que ocorre no Brasil, mas que não é nativa daqui, ela não é naturalmente do solo brasileiro. Ela existe porque em algum momento da história ela foi introduzida pelo homem aqui. Já espaços verdes urbanos são áreas de vegetação, são áreas verdes em meio à urbanização. Então, elas são principalmente representadas por praças, parques e jardins, sejam eles públicos ou privados. Um exemplo de área verde urbana aqui da cidade do Recife é a praça do bairro de Casa Forte, né, que foi a região onde o nosso trabalho foi desenvolvido. O objetivo é analisar a ocorrência de espécies arbóreas nativas em comparação às espécies exóticas na praça do bairro de Casa Forte. E aí, para isso, foram realizadas visitas à praça para o levantamento da sua flora por meio de métodos tradicionais de coleta e identificação de plantas, além da utilização de trabalhos florísticos realizados anteriormente nessa praça, e o nome das espécies e os autores foram padronizados de acordo com o site Flora e Fauna do Brasil. Então, a partir disso, foram observadas 82 árvores ao total na praça, sendo somente 30 árvores nativas e 52 exóticas. Dentro dessas 82 árvores, a gente tem um total de 18 espécies e 13 famílias, sendo as famílias Arecácea, Fabácea e Bignoniacea as mais representativas. Arecácea e Fabácea com 3 espécies, Bignoniacea com apenas 2. Dentro das 18 espécies identificadas, apenas 8 são nativas e 10 são exóticas. E aí, a árvore exótica mais representativa da praça é a Felicium decipiens, que é a árvore samambaia, com 14 espécimes, e a árvore nativa mais representativa é a Colicophyllum sprucianum, conhecida popularmente como pau mulato, com 9 espécimes, apenas 9 representantes. E aí, dentro dessas 8 espécies nativas, a gente identificou 2 endêmicas, ou seja, são espécies que só ocorrem no solo brasileiro, que é a Pterigoto brasiliensis, que é o pau-rei, conhecido popularmente como pau-rei, e o pau-brasilia equinata, conhecido popularmente como pau-brasil, que está na lista vermelha, né, está ameaçado de extinção. É uma espécie que está em risco de ser extinta. Aqui a gente tem a lista total das 18 espécies identificadas na praça. Então, 55,6% das espécies são exóticas e apenas 44,4% das espécies são nativas do Brasil. Todas essas espécies, a grande maioria, na verdade, foi introduzida na praça, foi plantada na praça na sua inauguração em 1934 e algumas demais foram introduzidas em momentos de reflora da praça, né, de manutenção. E a partir disso a gente consegue ver que a prevalência de espécies exóticas é muito preocupante nos espaços verdes urbanos, porque elas são regiões que têm um potencial muito grande de preservação da biodiversidade. Isso é preocupante porque, justamente por ser uma espécie exótica, ela não tem predadores naturais, então ela se dissemina muito fácil, elas são introduzidas deliberadamente por questões de paisagismo, e também tem a falta de conhecimento, né, e a falta de políticas de conservação da flora nativa, o que é muito preocupante, porque essa prevalência de espécies exóticas acaba desequilibrando as interações ecossistêmicas das plantas nativas. Então, desse modo, a gente pode ver que as plantas nativas elas perdem espaço quando comparadas às exóticas, destacando a importância dos esforços de conservação de arborização urbana com espécies prioritárias da flora brasileira. Aqui são as referências do nosso trabalho. Muito obrigado.